Bem, dando continuidade ao nosso seminário, teremos agora o segundo painel, a redução do custo de crédito, no qual contaremos com a participação do presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg, o Dr. Cláudio Marçal Freire, e do presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o Dr. Isaac Sidney. Para mediar o debate e apresentar os nossos palestrantes, convido a presidente do Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, do Distrito Federal, doutora Ionara Gaioso. Doutora Ionara é advogada especializada em Direito Notarial e Registral e tabeliando o primeiro ofício de protesto do Distrito Federal. Boa tarde, senhores. Muito obrigada pela presença. Que público seleto, estamos todos muito felizes, muito honrados com a presença de todos. Pelo adiantar da hora e provavelmente da fome coletiva, não vamos nos tardar muito aqui. Primeiro, vamos ouvir o nosso líder maior, nosso querido, atualmente brilhante, né, dita aí pelo Dr. Chine, nosso querido presidente da Noreg BR, Cláudio Marçal Freire, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao amigo Léo Almada, presidente do Instituto de Protestos e Títulos do Brasil, pelo convite e o felicito por este evento. Cumprimento também o Dr. Tiago Salles, do Instituto Justiça e Cidadania, pela recepção e organização do evento. Cumprimento os nobres palestrantes que me antecederam, em especial a senadora Soraya Tronic, que, como operadora do direito, tem exaltado e legitimando as serventias extrajudiciais como veículos do Estado para a desjudicialização. Muito obrigado, senadora Soraya, e toda a sua equipe. Cumprimentar o doutor Alexandre Chine, que ficou de voltar, já esteve aqui, né? Pelo relevante papel de defesa também da pauta da desjudicialização, conjuntamente com o ministro Humberto Martins, hoje presidente do Superior Tribunal de Justiça, pessoa com a qual nós tivemos a oportunidade, várias vezes estivemos presentes lá no CNJ, com o Léo Almada, com o André, o Celso Belmiro, defendendo as propostas dos projetos, aliás, dos provimentos 86 e 87. E também uma proposta que foi também, na época, apresentada, mas ainda que não foi deliberada, que é o da solução negocial prévia. Esperamos que os sucessores, né, a nova gestão, em breve despacha essa nossa proposta. Cumprimento o doutor Gianluca Lorenzon, do Ministério da Economia, por dedicar parte do seu concorrido tempo para atender o contexto, diferenciais e capacidades dos serviços extrajudiciais para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Meus parabéns, já tivemos lá também no Ministério da Economia, tratando com o doutor Gianluca, e eu me lembro das palavras dele quando estive no Ministério da Economia. Pessoal, pensem no cartório digital, pense no cartório daqui a 30 anos. Mas já, implante já como se fosse daqui a 30 anos. Isso tem nos estimulado muito na busca desse objetivo. Quero cumprimentar aqui os ilustres representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e corregedoria desse tribunal, o desembargador Fernando Chagas, presidente da COMEX, Comissão de Assuntos Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Rio, o doutor João Luiz Ferraz, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o corregedor, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, corregedor-geral da Justiça aqui do Rio de Janeiro. Cumprimento o ilustre representante do Conselho Nacional de Justiça, doutor Carlos Vieira Von Adamec, aqui presente, que nos honra com a presença. E não poderia de agradecer também a presença e os meus cumprimentos
ao professor Joel Dias Figueira Júnior, desembargador aposentado, jurista, coordenador da Comissão de Juristas, Comissão Independente de Jurista, designada por mim, como presidente da ANOREG, para os estudos e elaboração de uma proposta de um projeto de lei sobre a execução extrajudicial das dívidas civis, né? Cumprimento as demais autoridades presentes, meus colegas tabeliães e registradores, e aqui, se me permite, eu quero fazer um cumprimento a todos os colegas notários e registradores presentes, na pessoa do decano, meu grande amigo, Márcio Braga, né? E do colega Adilson Mendes, que eu vi que ele estava por aí, mas que foi tomar a vacina, né? Então, um abraço a eles também. Por fim, agradeço e cumprimento o ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que estará conosco aqui em breve. Também cumprimento meus colegas de painel, doutor Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, sempre disponível para debater e apoiar as medidas que minimizem o impacto da desjudicialização, e a nossa querida colega, doutora Ionara Gaioso, presidente do Instituto de Estudo e Protesto de Títulos do Brasil, seção Distrito Federal, e que tem empenhado com os demais colegas, presidentes do Instituto aqui presentes, integrantes do corpo diretivo do IEPTB, para o desenvolvimento e adequado posicionamento mercadológico da SEMPROT, recentemente aprovada por lei e regulamentada pelo provimento 87. Bom, gente, eu começaria aqui falando para os senhores que um dia, como tabelião de protesto, membro integrante da direção do Instituto de Protesto de Títulos há muitos anos, sempre acompanhando aí o nosso presidente, Léo Barros Almada, num dos eventos, num dos encontros nossos, acho que, salvo engano, foi no Ceará, na cidade de Fortaleza, eu via lá, presente ao nosso evento, eu estava assistindo, uma representante dos bancos, na época Cida Rosa, hoje ela está aqui presente, trazendo as demandas que os bancos apresentavam para o Instituto. E uma das demandas era que nós tivéssemos em cada estado uma central estadual de distribuição de títulos. Porque, até então, os bancos tinham que ir a cada cartório distribuir os seus títulos, independentemente de onde estivessem esses cartórios. Então, era comum os bancos terem que contratar empresa, terceirizar esse serviço. E os bancos queriam terceirizar isso com o próprio Instituto de Estudo e Protesto. E eu me lembro, se os colegas, não sei se se lembram, mas eu me lembro perfeitamente das minhas palavras. Eu falei, eu tenho um sonho. Meu sonho é que um dia nós tenhamos um único local, um único lugar, onde os nossos credores, os nossos usuários dos nossos serviços, os apresentantes de título, pudessem colocar o seu título e de lá apresentar o título e de lá ser distribuído para qualquer cartório do Brasil, ainda que por intermédio das centrais estaduais. Hoje, com a SEMPROT nacional, este sonho já é uma grande realidade. Nós temos, em todos os estados, as SEMPROTs estaduais. A SEMPROT nacional recepciona os títulos
distribui para as estaduais, que distribui para os cartórios, e via estaduais, a Semprote Nacional devolve o resultado para o credor. Tudo isso, hoje, feito eletronicamente. Gente, mas eu já disse essas mesmas palavras na Noreg Brasil, como presidente da Noreg Brasil, e antes mesmo de ser presidente da Noreg do Brasil, que nós temos... Obrigado, Isaac. Que nós temos um sonho. Que um dia o cidadão que não conhece, não sabe distinguir um cartório do outro, que ele possa, num endereço eletrônico, ele põe lá cartório, ele escreve lá cartório. Aí aparece lá todas as centrais de cartório dizendo, explicando o que cada uma faz. E ele se linkar dali na central e resolver o seu problema. Como presidente da Noreg, seria um portal, aí não seria nem uma plataforma, seria um portal para facilitar a vida do cidadão. Mas para que isso seja feito, era preciso, e nós temos defendido lá na Noreg Brasil, que cada atividade, cada especialidade, cada natureza, como queiram, cumpra com a sua obrigação, faça a sua lição de casa, faça o seu trabalho. O protesto já fez. O Colégio Notarial já fez. ARPEI, se não foi ainda integralmente, mas já está fazendo, que é o registrador de civis. O Colégio Notarial são os cartórios de notas. O IRIB, que representa os registros de imóveis, agora através da UNR, está fazendo. Né? Então, em breve, nós vamos poder ter esse portal. Esse sonho também será realizado. Talvez eu não esteja mais na presidência, mas com certeza, em breve, nós vamos ter esse sonho realizado. Por que isso? Nós sabemos que é medida urgente debater os diferenciais, melhorias e necessidades que o segmento extrajudicial precisa para se manter vivo neste novo mercado, em especial para contribuirmos à agenda de maior cidadania financeira e desburocratização. Se os bancos precisam se reinventar e investir em serviços digitais, segurança de dados e maior competitividade, a exemplo do que decorre com Open Bank, imagine o segmento cartorário. Naturalmente, determinados serviços das atribuições estão sendo substituídos por novos protocolos digitais. E aí eu dizia, quando eu sempre falei, cada um tem que fazer a sua lição de casa, eu dizia, porque se nós não fizermos, alguém vai querer fazer por nós, alguém vai querer nos substituir. Sem a necessária preocupação com o principal elemento que rege os negócios no Estado de Direito, a segurança jurídica. Esse é o grande problema dos outros fazerem. Onde estará a segurança jurídica? Mais preocupante é que essas iniciativas vêm do próprio governo sob o pretexto da desburocratização. Infelizmente, às vezes o governo, não estou culpando necessariamente mas os governos anteriores têm partido por esse caminho. Vivemos o padrão do digital, da maior eficiência, mesmo que isso implique maiores riscos. Mas não podemos perder de vista que maior risco impõe o aumento dos custos dos serviços financeiros, o que é contrassenso frente à agenda governamental de melhoria do ambiente de negócio. Nesse sentido, a digitalização plena das atividades extrajudiciais permite mitigar riscos sem onerar os custos do crédito, a exemplo das medidas de desjudicialização decorrente da opção de substituição da ação judicial de execução pelo protesto para fins de apropriação em perdas das operações de crédito na forma da Lei 14.043, que foi citada aqui agora há pouco, de 20 de 8 de 2020, e o PL 6.204, da senadora Soraya Tronic.
Somos, portanto, parte da solução. A propósito dessa lei 14.043, que alterou a 9.430, inserindo um artigo que substitui a judicialização pela desjudicialização para fins de benefícios fiscais, eu tenho uma notícia. Eu já recebi 2 títulos. Olha, a lei é de 2020. Eu já recebi 2 títulos. Uma notícia principalmente para o sistema financeiro, doutor Isaac. Eram títulos velhos, antigos, que a empresa estava encaminhando, não foi nem banco, para apropriação, né, de despesa para fins fiscais. Os 2 títulos foram pagos. Resultado de 100% no meu cartório. Então, estou com mais um lá, que chegou essa semana. Vamos torcer para que também seja pago e que nós continuamos aí com o resultado de 100%. Os tabelionatos de protesto têm atuado de forma muito propositiva para se inserir nesse novo contexto mercadológico e reduzir os custos da inadimplência. Para se manter nesse segmento, teve que assumir a sua central, hoje chamada Semprote, novas funcionalidades e encargos funcionais complementares aos atos do protesto, sem custo para os seus usuários. São os denominados serviços mínimos. O que foi bem entendido e apoiado pela Corregedoria Nacional de Justiça, CNJ, conforme foi dito aqui pelo ilustre amigo e juiz magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, hoje do Superior Tribunal de Justiça, da Presidência, pelo provimento 86 e 87. Mas novos títulos e formas de constituição de crédito trazem consigo novas funcionalidades que devem ser adequadas à base da central extrajudicial. Não mais no balcão do tabelião. A central passa a ser o catalisador e gerador de demandas do tabelião. Ao tabelião, perdão. Por isso, a importância de a nossa Semprote ser mantida pelos próprios tabeliães de protesto. Sermos digitais e termos as centrais atendendo às necessidades do usuário, pessoa natural ou corporativa, é imperativo ou estamos fora do mercado. E, se o serviço não é prestado a contento, se é ineficiente ou oneroso, delega-se função a novo delegatário. A exemplo da inserção pelo Conselho Monetário Nacional da figura das registradoras como novo fiduciário dos títulos desmaterializados. Este é o novo mandamento: substituir o que não atende ou regular novas funcionalidades para a melhoria do ambiente de negócios. E agora são as atividades extrajudiciais que são colocadas à prova. Isso era esperado. Estávamos nos preparando para isso. Mas há uma contundente abreviação dessas medidas e não valorização dos diferenciais das serventias extrajudiciais. Compreendemos que isso faz parte da busca pela melhoria do ambiente de negócio e busca minimizar o impacto do risco Brasil. Mas, de outro lado, cabe-nos sermos diligentes e perspicazes para nos mantermos nesse ecossistema. Só há uma forma para isso: a inclusão digital das serventias e sua plena interoperabilidade com os agentes de mercado. Não ter a solução digital integrada com os agentes de mercado nos impõe o ônus da ineficiência e da ausência de demanda. O CNJ, por intermédio da Corregedoria Nacional de Justiça, tem acompanhado bem essa pauta, a exemplo da ONR e recém-lançamento do Serviço Eletrônico Compartilhado, SAEC, no âmbito do registro de imóveis. Mas temos que estar além disso.
temos que pensar na integração desses serviços com o mercado, com a oferta de diferenciais que atenda os clientes corporativos de forma diferenciada e customizada, a exemplo do que ocorre hoje na relação conveniada entre IEPTB e FEBRABAN para o apontamento e gestão da liquidação financeira de títulos e documentos de dívida no âmbito da SEMPROT. A propósito, a SEMPROT já disponibiliza a consulta gratuita na sua base de dados de registros de protesto, apresentando-se como ferramenta importante ao mercado para avaliação do risco e tomada de decisão quanto à concessão de crédito ou venda de produtos e serviços. Associa-se a este aspecto o fato de que o credor ou apresentante do título não incorre em custos para a cobrança na plataforma SEMPROT, em consonância com o provimento 86 do CNJ. Estes são exemplos relevantes da contribuição da atividade cartorária para a redução do custo do crédito no Brasil. Então, se para a tomada de uma decisão de crédito, o credor consulta gratuitamente a SEMPROT e ele se satisfaz com a informação que ele obtém na SEMPROT, ele não tem custo com essa consulta. Se ele não tem custo com essa consulta, essa é a lógica. Ele não aumenta a taxa do financiamento. Por outro lado, se na hora dele cobrar uma dívida, ele usar a SEMPROT para a cobrança do seu crédito, e não terá custo com essa cobrança com o tabelionato, não tendo custo com a cobrança com o tabelionato, ele também não tem o que repassar para o preço dos produtos dele. Porque não tem, a lógica é essa, quando você tem custo, você repassa. Não é isso? O mercado faz isso, racionalmente. Não tendo custo com a cobrança, ele não tem o que repassar para o mercado. Logo, o protesto de título, nesse aspecto, contribui sobremaneira com a redução do custo do crédito no Brasil. Nós podemos afirmar isso com toda certeza. Assim, é imperioso que, além da inclusão digital dos serviços cartorários, ofereçamos ambiente de maior eficiência que atendam às exigências e conveniências dos clientes por intermédio das centrais extrajudiciais, a exemplo do que está disciplinado hoje para a SEMPROT. Mas não basta ter a previsão normativa. O serviço customizado exigido pelo cliente tem que estar disponível em tempo real, a exemplo, como já mencionado, do convênio firmado entre FEBRABAN e o IEPTB há mais de 18 anos. Em tempo real e com informações e adequação de novos protocolos operacionais, a exemplo do novo sistema de pagamento PIX, que não depende de norma prévia do legislador. Esta autonomia procedimental para atender o ato na sua finalidade maior não depende do tabelião ou registrador em si, mas do suporte técnico e tecnológico da central, o que impõe custos além dos emolumentos e exige autonomia funcional para as centrais extrajudiciais. Autonomia, vejam, exclusivamente para os serviços tidos como acessórios ao ato delegado pelo poder público, respeitada a governança de cada entidade representativa da natureza. Isto é claro, sem perder de vista a necessária supervisão da nossa atuação pelas Corregedorias Gerais da Justiça. A plena inclusão digital, inclusive, permite a aferição e supervisão dos atos praticados, seja na serventia, seja na central, em tempo real. Não se pode perder de vista que o diferencial da atribuição está justamente na supervisão das atribuições pelo Poder Judiciário.
É esse elemento de supervisão que nos dá credibilidade. A sobrevivência das atividades extrajudiciais depende de que suas centrais funcionem e prestem serviços complementares às serventias, com eficiência e autonomia. Além de eficiência e autonomia, a central precisa ter capacidade de se manter e de inovar constantemente, sobretudo a fim de garantir a plena segurança jurídica dos serviços prestados e investir em tecnologia e segurança cibernética para proteger os dados dos usuários. Ora, as centrais compartilham serviços entre os serventuários, entre os notários e registradores. Mas nós temos serventias deficitárias. Como foi dito aqui, nós temos mais de 80%, mais de 90% das serventias de todo o território nacional são deficitárias. Não se pode querer que as centrais que estão ali para facilitar a utilização dos serviços, gerando economia para os usuários, que esse serviço tenha que ser mantido por serventias deficitárias. Nessa linha, nós não vamos conseguir nunca prestar um bom serviço para os usuários, porque nós não vamos ter... Veja bem, as centrais não terão recursos para isso, porque as serventias deficitárias já dependem dos fundos estaduais para se manterem. Se os serviços são colocados ali à disposição do usuário, como uma faculdade de utilização pelo usuário, por que não poder cobrar uma taxa pela prestação daquele serviço? Taxa de serviço, uma tarifa qualquer, que mantenha aquele serviço. Lógico, com a supervisão de todos os notários, todas as entidades, as corregedorias do CNJ. Mas esse valor, essa cobrança, essa tarifa é necessária, porque nós temos serventias deficitárias. Não é diferente no caso da Semprot. Por exemplo, dentre as suas atribuições, constam atividades que dependem de atendimento e requisitos de funcionamento e governança próprios de instituições financeiras e de bancos. Pense no nível de governança e tecnologia exigida dos bancos brasileiros. Tais requisitos não podem ser atendidos pelo modelo de governança que temos atualmente, representado pela forma jurídica do IEPTB. E esses requisitos nos impõem custos além daqueles necessários para a simples digitalização dos procedimentos próprios da serventia. Mas confiamos que esse desafio será superado com o apoio da nossa Corregedoria Nacional de Justiça. Já houve avanços que não nos permitem recuar. É uma via de mão única. Por fim, aproveito para reforçar aqui o meu agradecimento ao Dr. Isaac, mais uma vez, Isaac Sidney, pela contumaz confiança de que podemos continuar sinérgicos para a execução dos serviços que atendam as agências de maior cidadania financeira e de redução dos custos para concessão e recuperação de créditos, avançando igualmente nas medidas de desjudicialização. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Agora, com a palavra, o nosso brilhante presidente da FEBRABAN, já virou amigo aí da gente, o presidente mais sensível a essa sinergia entre os tabelionatos de protesto e as instituições bancárias, doutor Isaac Sidney. Obrigado. Eu tenho uma satisfação muito grande de poder hoje comparecer a mais um evento organizado, na verdade, coorganizado pelo IEPTB e pela revista Justiça e Cidadania. Sempre que é possível, conciliar a agenda e faço um esforço muito grande para poder representar aqui o setor bancário. Já o fiz algumas vezes como representante do regulador. Eu fui da carreira do Banco Central, fui procurador-geral, fui diretor, e eventos como esse me fazem
relembrar momentos importantes quando ali estivemos por cerca de 18 anos. E agora, na presidência da FEBRABAN, representando os regulados. Eu quero cumprimentar a senadora Soraya Tronic. Já tive também a grata satisfação de me encontrar com ela, ter alguns momentos para conversarmos sobre pautas importantes do país. Há pouco estava aqui o secretário Gianluca, também estendo meus cumprimentos, o anfitrião Léo Almada, que é o presidente do EPTB, e também quero estender meus cumprimentos aos colegas de mesa. Inicio, me permito, Cláudio, cumprimentando a Ionara, mas não posso deixá-lo de fazê-lo em relação também à sua pessoa. A satisfação muito grande. Tenho aqui diletos amigos que vejo, o Marcos Oliveira, o Tiago Salles. Temos aí uma caminhada já de algum tempo nessa parceria e, usando uma expressão do Dr. Cláudio, nessa sinergia. Não vou cansá-los com muitos slides, mas eu acho que é importante mostrar alguns para que tenhamos uma ideia da estrutura de custos de emprestar o dinheiro. Eu costumo dizer que emprestar dinheiro custa dinheiro. A gente precisa entender o quanto custa e o que precisamos fazer para reduzir esse custo. Daí porque a felicidade do nome desse painel, que é a redução do custo de crédito. Bom, nós somos 116 bancos vinculados à FEBRABAN, representamos 99%, quase 100% dos ativos, portanto, a entidade mais representativa da indústria bancária. Temos aí um parque de estrutura física muito grande, sabemos que hoje o mundo é digital, mas há milhões de brasileiros que precisam dessas estruturas, a exemplo dos cartórios. Nós investimos quantias muito relevantes em tecnologia, mais de 25 bilhões por ano, dos quais, nas nossas estruturas físicas, para efeito da segurança, inclusive dos nossos clientes, algo próximo a 10 bilhões. Aqui é para mostrar o quanto que investimos em tecnologia. Depois dos governos, eu me refiro a governo federal, estaduais, o setor bancário é o que mais investe em tecnologia. 14% de todo o investimento advém do setor bancário. Aqui mostra o quanto que o mundo digital na indústria financeira tem prevalecido. No ano passado, nós crescemos 20% com as transações digitais e o mobile bank tem se consolidando e vem se consolidando como uma ferramenta importante, que é o banco no celular. Quero entrar agora na parte, pode deixar aqui só para mostrar a importância do uso do celular, que já ocupa mais da metade das transações. Das 103 bilhões de transações bancárias feitas no ano passado, 51% foram feitas pelo celular, o que nos traz outros alertas, como o perigo de fraudes cibernéticas. Mas pode avançar. Aqui eu não estou conseguindo mudar, pode ir. Aqui eu quero me deter um pouco mais. O painel, como mencionava há pouco, tem por título a redução do custo de crédito, e esse dado é um dado do Banco Central. A cada R$100 do custo de se emprestar o dinheiro, que nós chamamos de spread bancário, quase 32% é para fazer frente ao custo da inadimplência. Então, significa dizer que, se os bancos recebem R$100 dos clientes, 32 já são destinados exclusivamente para o custo da inadimplência. Aqui, a parte em azul é o lucro dos bancos. Dá em torno de 18%. Numa base de R$100, R$18. Essa parte em verde são os tributos que nós pagamos. Então, o IOF, a imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. E nós temos 30% de custos administrativos, como, por exemplo, o recolhimento de compulsórios, que os bancos são obrigados a deixar depositados no Banco Central. Boa parcela até não remunerada. Então, nós temos uma estrutura de custo que mais de 4/5, ou equivalente a 81% a cada R$100, dizem respeito exclusivamente a um custo, a uma despesa. Portanto, não é lucro, não é margem. Então, isso mostra o desafio que nós temos, porque são causas estruturais, e a gente vai tentar se ater a algumas delas. Pode avançar, então, por favor. O Brasil ocupa a primeira
posição no mundo, ou ao menos numa comparação desses 20 países, como tendo a maior taxa de inadimplência. Estou me referindo aqui a dívidas bancárias. Eu não estou nem falando de dívidas não bancárias, varejo, etc. e tal. Mas, em relação a dívidas bancárias, nós temos uma taxa média de inadimplência em torno de 3,4%. Bem acima da média, que é menos de 1%. A média aqui desses países, dessa amostra de 20 países, é 0,9%. Pode avançar. Então, aqui já nos revela um problema estrutural, que também ele acaba tendo uma reflexão nas garantias. Mesmo crédito garantido, o Brasil ele é o que menos recupera a garantia. Veja que eu não estou falando de crédito não garantido. O Jean entende bem aqui essa informação que eu estou passando. Então, nessa amostra de alguns países, nós estamos na última posição para recuperarmos aquilo que garante o crédito. Então, é algo grave do ponto de vista do custo e do risco de crédito. Pode avançar. Não só somos o país que menos recuperamos garantia, como um dos países que mais tempo demora para recuperar e mais dinheiro gasta para recuperar a garantia. Então, problema número 1, nós não conseguimos recuperar garantias. 2, demoramos muito para recuperar. E 3, nós temos que gastar dinheiro para recuperar aquilo que garante o crédito que emprestamos. É um problema estrutural. Pode avançar. Bom, então, quando a gente olha para a inadimplência, a gente tem um outro problema, porque quando os bancos concedem o crédito, eles já pagam impostos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, em torno de 45%, é a alíquota nominal. Se aquele crédito fica inadimplido, o imposto já foi pago. Então, o banco vai ter de provisionar aquela dívida e vai ficar com o crédito tributário para, sim, quando conseguir reaver aquele crédito do fisco. Então, isso aqui tudo é incluído no custo da inadimplência. São cerca, na verdade, hoje, de 150 bilhões de reais de créditos tributários para um dia serem compensados com a Receita Federal. Pode avançar. Falando um pouco da carga tributária, o setor bancário brasileiro, na comparação com esses países que já detém uma carga tributária elevada, é o que detém a maior carga de alíquota nominal. Então, nós pagamos 45% entre imposto de renda e CSLL. Atualmente, a CSLL não está 20%, está em 25%, uma alíquota temporária adicional até o final do ano. Para além de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, nós pagamos 4,65% de PIS, COFINS na receita da intermediação financeira e o IOF aqui está defasado. Hoje, pela manhã, falava até com o ministro Paulo Guedes para entender um pouco mais o contexto do aumento do IOF. O IOF teve um aumento de 36%. Então, a carga tributária, até o final do ano, para o custo do crédito, ela aumentou. Pode avançar. Quando nós nos comparamos com outras geografias, em termos de recolhimento compulsório, que é um ônus que os bancos têm, para cada R$100 de depósitos à vista, os bancos têm que deixar 21 depositados no Banco Central, de poupança 20% e de depósito a prazo 17%, vai voltar para 21% agora em novembro. Isso tudo entra naquilo que nós estamos chamando da decomposição do custo de crédito. Por favor, avance. Despesas, não é diferente. O Brasil, em despesas pessoais, despesas com nossos colaboradores bancários, ocupa a segunda posição de maior despesa, com serviços terceirizados a primeira posição, com serviços de telecomunicações a segunda posição e com instalações a terceira posição. Então, aqui são os custos administrativos a que nós nos referimos há pouco. Por favor, avance. Ainda na parte de custos administrativos, os bancos no Brasil eles têm muitas provisões em razão de reclamações trabalhistas. Ocupamos a primeira posição na comparação com aqueles países. Eu estou falando de algo em torno de 17 milhões de dólares, ainda numa posição de 2015 de provisões para fazer frente a dívidas trabalhistas. Isso entra em custo administrativo. Por favor, pode ir adiante. Bom, então, pode ir. Essas são as informações que eu queria trazer
sobre os investimentos que fazemos em tecnologia e os custos que os bancos têm para emprestar dinheiro, sobretudo no que diz respeito aos custos relacionados à inadimplência e a custos de tributos e custos administrativos. Agora eu vou fazer uma radiografia de como está, acho que saiu, né? De como está o nível de endividamento das famílias. Eu vou focar nas pessoas físicas e não nas empresas, para que nós possamos entender. Bom, diante dessas causas estruturais que fazem com que, no Brasil, o custo do crédito seja muito elevado, como isso se reflete no nível de endividamento das pessoas? Felizmente, o Banco Central, já há muito tempo, vem fazendo um trabalho para fortalecer as regras que fazem com que os bancos tenham níveis e patamares robustos de capital, de liquidez, de provisão e de rentabilidade. Isso faz com que os níveis de endividamento no Brasil, em relação às dívidas bancárias, sejam muito controlados. Então, apesar das causas estruturais que fazem com que o nosso custo do crédito seja elevado, o endividamento no Brasil não é, ao menos o endividamento bancário, não é um problema estrutural. Nós temos um nível de endividamento das famílias, que é a linha alaranjada, 58%. Quando nós tiramos as dívidas de maior prazo, por exemplo, as dívidas imobiliárias, as dívidas rurais, que são dívidas com maior qualidade, porque os juros são menores, os prazos são mais alongados, a gente chega a um nível de endividamento de 35%. É um nível baixo quando nós nos comparamos com outros países. Portanto, isso tem a ver com o sistema financeiro que tem níveis adequados de capital, de liquidez e de provisão. Pode avançar. Essa faixa azul, que é a maior, mostra que a maior quantidade em volume financeiro de empréstimos são empréstimos de longo prazo, são empréstimos de melhor qualidade, significa dizer que cabe melhor no bolso daquele que paga e os juros são menores, é diferente das linhas de curto e de médio prazo. Pode avançar. Relação à proporção da dívida das famílias no PIB, né, que é uma métrica que o mundo mede. O quanto do PIB tem a ver com o nível de endividamento das famílias. Nós temos um nível razoável. No Brasil, que é também a linha alaranjada, a última linha, menos de 37% é a proporção da dívida das pessoas no PIB. Nós temos países que são mais de 80% de endividamento. Portanto, isso mostra aqui também uma trajetória de controle do nível de dívida das pessoas. Pode avançar. Aqui, quando nós falamos da inadimplência, né? A inadimplência ela chegou a patamares durante a pandemia, por incrível que pareça, menor do que antes da pandemia. Por quê? Porque os bancos tomaram a iniciativa de repactuar 17 milhões de contratos de empréstimos bancários. Nós fomos aos clientes, perguntamos a eles se eles queriam alongar a dívida e ter um intervalo de 2 a 6 meses para deixar de pagar as prestações. Isso fez com que a taxa de inadimplência diminuísse para período inferior ao início da pandemia. A inadimplência estava 3,4%, chegamos em junho, agora recentemente, a 2,9%, mas em setembro do ano passado, salvo engano, nós chegamos a 2,2%. Então, também vamos nos ater aqui à linha do meio, que junta as pessoas físicas que pegam dinheiro emprestado com recursos livres dos bancos e com recursos direcionados. 2,9% é uma taxa de inadimplência muito razoável, ainda que nós tenhamos causas estruturais que fazem com que o custo do crédito aumente. Pode avançar. Aqui são os atrasos. Qual é a diferença de atraso para inadimplência? Atraso é até 90 dias, inadimplência acima de 90 dias. Também são taxas comportadas, 4,5%, é a taxa média de atraso no pagamento das prestações. Então, significa dizer que nós temos aí um pagamento de um volume muito significativo em dia, o que mostra que nós temos bons pagadores das dívidas bancárias. Pode ir. Agora, temos algumas pesquisas que, às vezes, tentam nos levar para uma outra percepção. Eu vou falar de pesquisa da FEComércio e da Serasa. A FEComércio, vamos nos ater aqui à primeira linha,
em pesquisa que faz com as pessoas, pergunta: você tem dívida? Ela responde: sim, eu tenho dívida. É diferente dos dados dos bancos, que tem exatamente o montante da dívida e quem deve. Nas respostas dadas, 66% dizem que estão endividados ou com contas em atraso, etc. Quando a gente vai para contas em atraso, é 19%, e aqueles que não têm condições de pagar dizem: eu não tenho condições de pagar. Eles respondem 8%. Então, os números são um pouco diferentes daqueles que nós temos nos bancos, porque nós temos a realidade de quem deve e de quem não deve. Pode avançar. Também a FEComércio pergunta: qual é a sua dívida? Que dívida que você tem? Muitos respondem: eu tenho dívida no cartão. Às vezes a pessoa comprou, a fatura não venceu e ela entende que aquilo é uma dívida. De fato, ela tem de pagar aquela fatura. Então, 80% responde que tem dívida de cartão de crédito. Às vezes é o próprio uso normal do cartão de crédito, mas passa essa percepção de que 80% das pessoas devem a cartão de crédito. Pode avançar. Nós temos emprestados, os bancos têm 2 trilhões e 400 bilhões de reais emprestados para as famílias. Quando nós olhamos as dívidas que são dívidas mais caras, muitos reclamam, e com razão, dos juros do cheque especial. A gente verifica aqui, está lá em cima, de todo esse montante de 2,4 tri emprestados, menos de 1% é cheque especial. Quando a gente vem aqui para baixo, para cartão de crédito rotativo, também que os juros são muito elevados, menos de 2%. Então, a maior parte da dívida são dívidas com juros melhores, com juros mais baixos. Eu não estou dizendo que os juros bancários são baixos, eles são elevados. O que eu estou afirmando é que os financiamentos com maior volume financeiro são financiamentos de longo prazo, não são créditos emergenciais como cheque especial e como cartão de crédito. Por favor, vamos avançar aqui para a gente poder ir para a parte que também interessa. Aqui é Serasa, que é um dado alarmante. A Serasa nos diz que 62 milhões de pessoas estão negativadas. O quanto disso é dívida bancária? 28%. Um terço. É o que nos diz a Serasa. Nós não temos esses dados. A Serasa não costuma abrir esses dados. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Diz a Serasa que 62 milhões de brasileiros estão negativados, devem 245 bilhões, dos quais 30% bancos. Então, mais ou menos 70 bi são pessoas que devem os bancos, pessoas que estariam negativadas. É diferente de inadimplentes. Elas já estão, de fato, numa situação de não terem tido condições de pagar aquela dívida. Vamos avançar aqui para a gente ver no tempo como é que tem sido essa evolução. São dados da Serasa. Em junho de 21, comparado, por exemplo, com dezembro de 20, a gente está vendo essa seta aqui mostrando que teve aqui uma queda, ainda que pequena, do número de pessoas negativadas. Quando a gente vê na proporção também da população, cerca de 30% das pessoas estão negativadas, chegou a 31% durante a pandemia e vem reduzindo. São números ainda elevados, mas na trajetória a gente não está percebendo que esses números estão crescendo. Vamos lá. Aqui também mostra, aqui na verdade são os negativados com cartão de crédito, tá? 70 bilhões de reais é a média de dívidas negativadas. Mesmo assim, a gente está vendo também na margem um declínio dessas dívidas. Era para ser pior, porque nós estamos saindo de uma recessão. Essa melhora se dá ao fato de os bancos terem repactuado aqueles 17 milhões de contratos de empréstimos bancários. Por favor, podemos avançar aqui. Eu não vou me ater à questão do mínimo existencial, mas aqui é um ponto importante já para a gente poder conversar com o governo. A depender do patamar que for fixado o mínimo existencial, que é uma nova exigência da lei do superendividamento, as pessoas terão que ter uma parte da sua renda blindada para não se endividar. Então, digamos, pode avançar aqui um pouquinho, digamos que o decreto presidencial diga que é meio salário mínimo. Se for meio salário mínimo, nós já teremos um impacto relevante de quase R$1 trilhão a menos de oferta de crédito. Então, todo cuidado é pouco. Tenho falado com a Senacom, tenho falado com o Banco Central, hoje tratei rapidamente disso com o ministro Guedes num call que fizemos. Então, é importante, sim, blindar a renda daquele que tem necessidade,
mas cuidado para isso não acabar afetando a oferta de crédito. Menos crédito significa dizer, na verdade, risco maior, e a economia ela precisa do crédito para se alavancar. Bom, aqui é uma linha do tempo daquilo que nós temos vivenciado nessa sinergia, nessas parcerias com os cartórios, para fins de protesto, algo que tem sido bastante exitoso. Pode ir mais um. A gente verifica aqui no próximo slide, por favor, que só no ano passado foram quase 10 milhões de títulos encaminhados a protesto, somando 21 bilhões de reais. Então, mostra aqui a relevância dessa parceria, que é uma parceria que já vem de muito tempo. É importante para nós que nós possamos, bancos, encontrar os meios, inclusive digitais, para acelerar, e a Semprot vem em muito boa hora cumprir esse papel. Isso aqui mostra a importância para que nós possamos, via extrajudicial, cobrar os devedores para reduzir o custo de crédito. Por isso que eu iniciei minha fala dizendo que 32% do custo do crédito tem a ver com inadimplência. Pode ir. Aqui, a importância de garantia, não é? Uma das razões pelas quais, no Brasil, o custo do crédito é elevado é que nós não conseguimos recuperar garantias. A gente vê que, quando a garantia no financiamento imobiliário era a hipoteca, nós tínhamos um nível de concessão bem inferior quando passou a ser alienação fiduciária. São dados históricos, mas percebam que a média era algo em torno de 500 mil imóveis. Nós chegamos a 1 milhão rapidamente, só com uma mudança da garantia, ao invés de hipoteca, alienação fiduciária. Então, vale a pena investirmos em marcos legais, senadora, que aprimorem as garantias para o credor, para podermos ultrapassar aqueles problemas que eu falei no início da minha fala. O Brasil é o país que menos recupera a garantia, mais tempo demora para recuperar e mais dinheiro gasta para recuperar a garantia. Pode avançar. Aqui, olha a diferença. Nós chegamos a 99% de empréstimo imobiliário com base em alienação fiduciária. Abandonamos a hipoteca aqui, pela maior efetividade, maior eficiência de uma garantia. Mesmo assim, ainda somos o país que menos recuperamos garantias numa comparação com países relevantes. Pode ir. Pode ir. Aqui é só o fluxo. Não, aqui é o projeto de lei que trata da recuperação extrajudicial de bens móveis, de veículos, né, que vale, de fato, a pena nós termos uma aprovação célere no Congresso. Veja, o custo médio de uma ação judicial para recuperar um veículo é de R$ 2.500 por ação. Quando a gente vai para a via cartorária, R$ 300 é o custo médio para poder fazer o protesto e recuperar de forma mais célere. Então, mostra a relevância de termos esse novo marco legal, senadora, aí aprovado. Pode ir adiante. Aqui vale a pena a gente se ater um pouquinho só. Quando os bancos ajuizam a ação, vamos tomar essa base de dados, tá? Quase 50 mil ações ajuizadas, doutor Cláudio. Essas ações custaram 123 milhões de reais para os bancos, para recuperarmos garantia. Nós conseguimos apreender veículos no total de 121, foram feitos pagamentos de 66 milhões, o saldo foi 63, ou seja, os bancos gastaram 123 milhões de reais para ter, ao final, 60. Se nós formos para a desjudicialização, nós teríamos um custo, no máximo, de 15 milhões, ao invés de 123, tendo as mesmas apreensões, os mesmos pagamentos, com saldo de 172. É incomparável. É incomparável. Então, é fundamental que nós possamos investir, executivo, aqui representado pelo Jean, pelo secretário Jean, legislativo pela senadora Soraya, poder público, portanto, representado aqui também pelo judiciário. Esqueci até de cumprimentar algumas autoridades, alguns magistrados, me lembro agora do desembargador Adamec. Fica aqui o registro da FEBRABAN pela sua presença aqui neste evento. Então, aqui mostra claramente o quanto há uma diferença brutal no custo da recuperação da garantia. Pode ir, já estou quase que finalizando.
Nós temos 109 milhões de reais de economia apenas nesse exemplo. É claro que, se houver o protesto, as apreensões e os pagamentos vão subir muito mais. Aqui nós levamos em conta que as mesmas apreensões e os pagamentos feitos na via judicial será muito mais. Mas, se fosse, já daria uma economia de 109 milhões de reais em relação ao estoque, né? Pode avançar. Aqui é só para mostrar rapidamente esse slide. A gente tem, se nós hoje resolvêssemos, senadora, ajuizar ações em relação a todos os devedores de veículo, nós teríamos que desembolsar 1 bilhão e 500 milhões de reais. Se nós fôssemos para protesto, é o próximo slide, nós gastaríamos 180 milhões de reais. Então, a diferença é muito grande, né? A questão é como nós conseguimos avançar nessa implementação. Pode ir? E aqui um dado interessante. Quanto mais nós nos demorarmos, eu digo nós nos demorarmos porque é setor privado, poder público, etc. e tal, é avançar em marcos legais que possam permitir uma recuperação rápida da garantia, os mercados paralelos e negros surgem. É o que acontece no mercado de veículos. Os veículos alienados sendo vendidos no mercado paralelo, no mercado negro, porque não é possível recuperar, porque demora muito tempo. E, quando recuperamos, nós temos bens já deteriorados. A principal mensagem que eu quero deixar, e com isso eu concluo, peço desculpas por ter me alongado, é que é fundamental que nós consigamos avançar para enfrentar as causas estruturais. Todos, e com razão, reclamam dos juros altos dos bancos, mas poucos fazem o que precisa ser feito. Nós precisamos enfrentar essa pauta. Essa é uma pauta que tem a ver com o ambiente de negócios, é uma pauta que tem a ver com o ambiente de crédito. Por isso que nós temos buscado essas parcerias, essas sinergias, por isso que nós temos insistido nessas pautas. Nós temos aqui 2 segmentos da nossa economia muito estigmatizados, bancos e cartórios. A gente precisa ultrapassar isso. A gente precisa enfrentar esse debate. E enfrentar com a altivez necessária, enfrentar com argumentos. A gente precisa mostrar a importância, porque esses 2 segmentos têm sido relevantes. Os bancos, de março do ano passado para cá, emprestaram 5 trilhões e 700 bilhões de reais para as famílias e para as empresas. Será que é possível que nós imaginemos o quanto ou onde estaria a nossa economia sem 5 trilhões e 700 bilhões em um ano? Só que esse dinheiro precisa voltar para o setor bancário. Nós precisamos recuperar. E custa muito dinheiro emprestar dinheiro. Então, essa é a mensagem que fica aqui para todos quantos possam nos ouvir, de nós enfrentemos essa pauta das causas estruturais do custo de crédito. Os bancos, quanto menos gastarem para emprestar, mais vão emprestar. Existe uma percepção completamente equivocada que nós gostamos de juros altos. Nós não gostamos. Se nós pudéssemos ter mais empréstimos com juros menores, ganharíamos em escala. É tão simples quanto um raciocínio desse. Então, ter juros altos no Brasil não é algo que interessa aos bancos. Ter inadimplentes não é algo que interessa aos bancos. O que a gente quer é poder fazer com que a pessoa tenha a capacidade de tomar um crédito a juros menores para que nós possamos emprestar para mais pessoas, para mais empresas, e aí sim ganharmos, porque eu aprendi lá no Banco Central que banco não dá lucro, tem que fechar. Tem que dar lucro mesmo. Essa é a atividade é lucrativa. A diferença é que nós, ao invés de vendermos um produto na padaria ou no mercado, nós vendemos dinheiro. Então, quem vende alguma coisa precisa ganhar pelo que vende, porque investe para investir. Tá bem? Muito obrigado aí pela atenção. Eu quero agradecer enormemente, de novo, poder ouvir você, Isaac, porque, de fato, é uma música aos nossos ouvidos. De fato, é a confirmação de o quão esses 2 segmentos estão interligados e podem se ajudar. Né? Então, o seu maior custo é com a inadimplência. Está no nosso core resolver essa inadimplência. Hoje, nós não entregamos para o mercado brasileiro um resultado melhor, porque a nossa base é muito pequena de atuação. Quanto maior a nossa base de atuação, quanto melhor for a qualidade, ou seja, o tempo dessa inadimplência chegando aos nossos balcões, chegando aos cartórios de protesto, maior a eficiência da nossa entrega, e você sabe muito bem disso, você já conhece os índices, você é economista, sabe muito bem disso.
Então, fica aqui até uma provocação, né, porque, diante desses números, né, que a FEBRABAN já tem, por que não apresentar títulos próprios dos bancos? Por que não se valer dos cartórios extrajudiciais de protesto para recuperar essas dívidas? Para diminuir esse prazo de recuperação e esse custo de recuperação que é tão impactante para vocês, bancos, instituições financeiras, e para o país como um todo, né, para o spread bancário, para o custo desse crédito. Todos nós queremos ajudar a solucionar essa inadimplência, com certeza. Então, muito obrigado por, mais uma vez, nos honrar com a sua presença, nos ensinar mais um pouco sobre o mercado financeiro, nos provar a que viemos e em que podemos servir a essa nação e ao sistema financeiro. E, de fato, é chegada a hora, a gente precisa, e a gente está aqui se apresentando como infraestrutura desse mercado, para diminuir os custos dos senhores e, de fato, entregar o serviço público ao qual nós somos capazes, capacitados e fiscalizados, somos auxiliares da Justiça para prestar esse serviço. Posso anunciar? Anunciamos a chegada do excelentíssimo presidente da nossa Suprema Corte, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. É uma honra estar com o senhor aqui nesse evento. Obrigada por nos prestigiar, obrigada por nos ouvir. E eu quero aproveitar a presença de Vossa Excelência para cumprir o meu papel aqui. Meu nome é Ionara, sou presidente do Instituto de Protesto do Brasil, Seção do Distrito Federal. E o meu papel aqui agora é ser porta-voz da gratidão de todos nós, tabeliães de protesto do Brasil, pela presença e honrosa participação neste seminário do excelentíssimo presidente do STF, ministro Luiz Fux, da senadora Soraya Tronic, que tanto abrilhanta os nossos eventos, que tanto nos inspira e tanto defende essa pauta da desjudicialização, que é, de fato, o nosso DNA. Também agradecer a presença do ilustríssimo presidente da FEBRABAN, novamente, Isaac, muito obrigada. Dos excelentíssimos juízes auxiliares do CNJ, doutor Alexandre Chini, acho que vi que voltou para cá agora, o doutor Carlos von Adamec, desculpa, muito obrigada pela presença do senhor. Das autoridades do Poder Executivo, aqui, especialmente na presença, né, do secretário, os quais tanto nos desafiam a evoluir e contribuem para o fortalecimento do serviço público do protesto. A nossa gratidão também é incansável trabalho em defesa do serviço de protesto dos nossos líderes maiores, Cláudio Marçal Freire, presidente da Noreg BR, e nosso querido líder Léo Barros Almada. Agradecemos o apoio fundamental que nos vem sendo oferecido pela FEBRABAN, em especial na presença do seu atual presidente, Isaac. Mais uma vez, muito obrigada, Isaac, por reconhecer essa sinergia entre essas duas instituições. A FEBRABAN traz em si a representatividade do sistema financeiro nacional e nenhum serviço notarial e registral tem maior sinergia, maior ligação com esse ecossistema na condição de prestador de serviço público, como os cartórios de protesto. É chegada a hora em que os bancos e as instituições financeiras possam se socorrer da nossa capacidade instalada como sua infraestrutura de mercado para a prestação de serviço de cobrança e guarda de seus documentos. Agradecemos enormemente pela ajuda que o Conselho Nacional de Justiça tem oferecido ao serviço de protesto, em especial, recentemente, no ano de 2019, quando editou os provimentos 86 e 87. Senhor ministro, o provimento 86 mudou a nossa régua de cobrança, a nossa forma de receber os nossos emolumentos, postergando esse recebimento, e, com ele, nós nos tornamos parceiros dos nossos credores. Ou seja, nós só recebemos os nossos emolumentos quando o credor, de fato, recebe seu crédito. E, no provimento 87, o CNJ nos honrou, nos presenteou aí com a regulamentação da nossa Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é a nossa SEMPROT nacional. Nós precisávamos dessa regulamentação, ela foi imprescindível e é imprescindível para a prestação dos nossos serviços. Mas, senhor ministro, reconhecemos esse avanço que esses dois provimentos trouxeram para o nosso ecossistema,
desengessando vários dos nossos procedimentos, tornando o nosso serviço muito mais acessível ao grande público, e especialmente ao pequeno varejista. Mas a gente ainda conta com desafios gigantescos e, portanto, precisamos muito da ajuda do senhor, da ajuda do Conselho Nacional de Justiça, para realmente entregar um protesto 4.0. A pandemia nos atingiu de cheio, como a maior parte desse país, uma vez que a nossa postergação do pagamento dos nossos emolumentos passou a viger menos de 4 meses antes da declaração de pandemia por Covid pela OMS. Então, no momento que a gente precisava alavancar enormemente o volume de títulos encaminhados a protesto, a gente teve, pasme, uma queda de 50% desse volume, o que findou por um prejuízo enorme para todos os tabeliões de protesto. Hoje, a média de recebimento é de 50% apenas da receita que antes nós recebíamos para custear esse serviço essencial à saúde financeira desse país. Assim, em 2020, a gente ainda teve a ingrata notícia, infelizmente, aí para a gente, tabeliões de protesto, da edição do provimento 107 pelo CNJ, que nos proibiu de receber pelos serviços complementares prestados à rede bancária há mais de 18 anos. Então, houve uma certa confusão entre o que seriam serviços essenciais gratuitos, que sim devem e são prestados pela nossa central de forma gratuita, mas também deixamos de receber por esses serviços complementares tão importantes para a rede, para os nossos conveniados, não só para a rede bancária. E aí, no pior ano, financeiramente falando, da nossa história, a gente ainda somou a isso grandes despesas para manter toda a estrutura, uma estrutura gigantesca de um serviço que é prestado diuturnamente a esses conveniados. E nós, tabeliões de protesto, tivemos que começar, passar a bancar essa estrutura, o que foi bem impactante para a gente. A Febraban, a pessoa, novamente, do seu presidente, o senhor Isaac Sidney, sensível a esse problema, entendendo a nossa condição, interviu, nos auxiliou enormemente a reverter aquele cenário caótico em junho, agora passado. Então, a Corregedoria Nacional de Justiça, graças a Deus, decidiu pela homologação do nosso convênio com a Febraban e, assim, permitiu que continuássemos a prestar esses serviços complementares tão relevantes para eles, mediante a volta do seu pagamento. A estrutura básica da nossa SEMPROT, dos nossos institutos, voltou à normalidade, mas ainda está longe de oferecer, em termos tecnológicos, de conhecimento do grande público, um serviço de cobrança, recuperação de crédito e publicidade da inadimplência, como necessita e demanda o mercado. Hoje, nós somos muito pouco conhecidos dessa nova geração de CEOs, CFOs. Eles nem sabem o que é protesto, a verdade é essa. E a gente precisa fazer campanhas educativas mostrando a relevância desse serviço público, desse serviço auxiliar da justiça brasileira e, por consequência, diminuir a judicialização. O senhor ministro, Vossa Excelência, no seu brilhante voto na ADI 5135, já reconhecia e destacava o papel fundamental do serviço de protesto na recuperação célere e ágil dos créditos públicos. Confirmou nossa finalidade precípua de resolver extrajudicialmente aquilo que cotidianamente se resolvia judicialmente. Muitíssimo obrigada por reconhecer esse nosso DNA. Precisamos fazer mais. Precisamos ofertar essa, que é a única ferramenta pública extrajudicial de recuperação de crédito, a todo e qualquer cidadão brasileiro. Ao pequeno, ao médio, ao grande varejista, às grandes corporações e às instituições financeiras como um todo, de forma 100% digital, em todo o ciclo de cobrança, do começo ao fim dele, não apenas ao final do ciclo de cobrança. Precisamos muito da ajuda de Vossa Excelência, no sentido de apoiar os pedidos que já se encontram no CNJ, que tem como escopo principal autorizar o tabelião de protesto a participar e trazer segurança jurídica a todas as etapas da cobrança e recuperação de crédito no Brasil, auxiliando, assim, na redução do custo do crédito nacional, a pauta desse nosso encontro hoje.
Esses pedidos são, na verdade, para que o tabelião de protesto possa realizar negociações prévias ao protesto, o que é uma medida menos gravosa do que o protesto, que, por vezes, deixa de ser utilizado em razão da pecha que se coloca naquele cliente e o medo, o receio de se perder esse cliente da carteira do credor. E a outra é a renegociação de títulos de dívidas protestadas. Já há, sim, um provimento, o provimento 72, editado pelo CNJ, mas esse provimento, infelizmente, ainda carece de esclarecimentos urgentes, por favor, ou mesmo de alterações pontuais do seu texto, para que se torne efetivo. A gente ainda não conseguiu dar efetividade para esse provimento e começar a renegociar essas dívidas protestadas nos cartórios ou na nossa SEMPROT, em razão dessas complexidades ali do texto. O protesto é, de longe, o serviço extrajudicial que mais pode contribuir para a diminuição do custo do crédito e diminuir o spread bancário. Mas, para impactar positivamente nesses índices, precisa ser mais utilizado pelo mercado como única ferramenta pública extrajudicial e gratuita de recuperação de crédito. Precisamos não só ser digitais, precisamos ter alma digital. Usar as ferramentas mais avançadas e seguras disponíveis para estudar nosso Big Lake de dados, conhecer nossos usuários, nos anteciparmos às suas necessidades, ofertar para eles as melhores e mais seguras soluções em cobrança e publicidade da inadimplência. A nossa central é a única criada por lei federal, regulamentada pelo CNJ. Uma central com rol de serviços mínimos a serem ofertados gratuitamente, os quais já prestamos, mas também com autorização legal para a prestação de outros serviços demandados pelo mercado e com possibilidade de uma justa cobrança por eles. O artigo 41A, inserido pela Lei 13.775 de 2018, inclui nesse rol de serviços mínimos a escrituração e emissão de duplicatas sobre a forma escritural. Para tanto, precisamos construir a nossa escrituradora, segundo as normas e exigências do Bacen, e seu funcionamento está condicionado à autorização daquele órgão supervisor. Temos, então, como brilhantemente expôs aqui no primeiro painel nosso querido André Gomes, uma dupla regulação na nossa SEMPROT, a depender do serviço que a gente presta. Então, se a gente for para a questão da escrituradora, o nosso órgão regulador passa a ser o Banco Central do Brasil e, para os demais serviços, o Conselho Nacional de Justiça. Temos, então, na Central Nacional de Serviços Eletrônicos... Então, para atender essa finalidade de sermos uma escrituradora, a gente precisa muito de investimento privado, a gente precisa dessa parceria público-privado. Só assim a gente vai dar cabo a essa nova utilidade do protesto, essa nova função pública que nos foi confiada pelo legislador. Então, aqui, a gente roga pelo apoio de Vossa Excelência na construção urgente desse novo ambiente de serviços ligados ao protesto extrajudicial. Contem conosco na prestação do melhor e mais digital serviço extrajudicial do Brasil, o Protesto 4.0. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, ministra.